A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, é uma alegria, uma satisfação poder meditar na palavra de Deus junto com você. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 26, no versículo 12, que diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Amém, a palavra de Deus. Nós sabemos que sobre a vida de Abraão, Isaque, Jacó, havia uma promessa, havia uma bênção do Senhor liberada sobre a vida deles, e a Bíblia declara que Isaque semeou numa terra seca, semeou numa terra árida e foi extraordinariamente abençoado. Ele colheu, ele semeou e naquele mesmo ano ele colheu 100 medidas, ele colheu 100 vezes o que ele semeou. E isso é um resultado sobrenatural, extraordinário, e ele foi muito bem sucedido nessa colheita que ele fez. E a palavra de Deus, nos mostra em diversos trechos, milagres, operações sobrenaturais do Senhor em favor do seu povo, em situações, em ocasiões, em circunstâncias completamente desfavoráveis. E essa que nós acabamos de ler é uma dessas. É uma dessas menções extraordinárias do milagre, da bênção do Senhor. E Isaque, ele semeou o que ele tinha e aonde ele podia. Ele só dispunha de uma terra seca, Ele só dispunha de uma terra árida para semear. E foi lá que ele semeou. E foi lá que ele obteve resultados extraordinários. Às vezes a gente fica esperando a oportunidade certa. Às vezes a gente fica olhando para as circunstâncias, para as situações. E quando nós vemos que não estão favoráveis, a gente pensa: nem compensa eu semear aqui, nem compensa eu me desgastar, nem compensa eu gastar minha energia, eu me dedicar, porque, olha, não vai produzir, não vai gerar nada, não tem como produzir porque essa terra é seca, porque essa situação não é insustentável, essa situação não está favorável. E quantas vezes a gente fica esperando a oportunidade certa, uma situação favorável, a oportunidade perfeita, para a gente arregaçar as mangas e para a gente semear e para a gente fazer a nossa parte. Quantas vezes a gente fica esperando a oportunidade perfeita, mas a oportunidade perfeita nem sempre vem. O que faz a diferença é a bênção do Senhor estar na nossa vida, é a palavra do Senhor já ter sido liberada sobre nós. E quando nós temos a bênção do Senhor, não importa a situação, não importa a circunstância, mesmo em terra árida, se a gente semear, a gente vai colher. A gente precisa ter fé no Senhor. A gente precisa ser guiado pela nossa fé e não pelo que nós vemos, porque nem sempre as circunstâncias são favoráveis. Isaque podia ter pensado: não, eu não vou semear, não vale a pena, Os meus vizinhos estão semeando e não estão colhendo, A terra não é propícia, a terra não é ideal, mas ele semeou e ele colheu. E nós estamos aí diante, de um novo ano que começa, e nem sempre e provavelmente as circunstâncias não vão estar tão favoráveis assim. A gente pode viver circunstâncias difíceis, complicadas, contrárias, aquilo que a gente espera, que a gente idealizou diante de um novo ano. Mas se nós temos a bênção do Senhor e se nós temos a palavra do Senhor, a gente não precisa ficar preso às circunstâncias. Lá em Jeremias, a palavra de Deus diz que aquele que confia no Senhor, o homem que confia no Senhor, é como uma árvore plantada junto a ribeiros. E até em tempos de seca, mesmo em tempos de seca, não deixa de dar frutos, as suas folhas estão sempre verdes. Então eu te convido a esse ano não ficar olhando para as circunstâncias, não ficar olhando para as situações. Nós precisamos agir em fé, nós precisamos romper em fé, nós precisamos crer na provisão do Senhor, na bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, porque nós estamos plantados em Deus, nós estamos junto a ribeiros de águas e a gente não precisa ficar se preocupando com circunstâncias. Quando a gente fica olhando para as circunstâncias, geralmente a gente arruma desculpas, a gente acaba falando: não, eu não semeei porque não era adequada a terra, porque não era a estação certa, então eu não semeei. E aí a gente fica dando desculpas e a gente nunca tem a nossa colheita. Então eu te convido esse ano a não dar desculpas, não arrume desculpas, haja segundo a palavra de Deus, mesmo que pareça não fazer sentido, mesmo que você pensa não vai dar certo, repreende em nome de Jesus esse pensamento.
e age na força do Senhor. E eu te convido esse ano a não arrumar desculpas, a não murmurar, a não reclamar das situações. Às vezes nós vemos situações opostas, né? Aquilo que a gente planejava, e a gente murmura, e a gente reclama, e a gente pensa, nossa, Deus falou tanta coisa e olha o que está diante de mim. Mas não olhe para as situações, não olhe para as circunstâncias, não murmure, não reclame, haja segundo a palavra de Deus, haja pela fé em nome de Jesus. Então não murmure, não arrume desculpas e também não fique arrumando culpados para situações. Às vezes a gente fica colocando culpa, né? Eu não semeei, eu não fiz porque fulano não deixou, porque o meu marido é assim, porque o meu filho faz aquilo outro. Então pare de dar desculpas, pare de arrumar, de colocar culpa nos outros. Faça a sua parte, faça aquilo que o Senhor mandou fazer, faça com gratidão, faça com louvor, né? Faça sem murmurar e faça crendo e confiando que mesmo que a situação não seja mais adequada, não seja a esperada, não seja aquela que você estava esperando, né? Aquela da sua expectativa, mesmo assim, haja segundo a palavra de Deus e que nós tenhamos um ano abençoado, um ano próspero, um ano não pautados naquilo que a gente vê, né, na economia, na política, em guerras, em notícias, em nada disso. Vamos olhar para o Senhor, vamos confiar no Senhor, não importa se a nossa volta, né, se cair 1000 à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, nós não seremos atingidos, porque a bênção do Senhor está sobre nós e é isso que nós precisamos crer, e é isso que nós precisamos fazer, e é assim que nós precisamos agir, saber que mesmo em sequidão, mesmo em tempos de seca, o Senhor é conosco, o Senhor é aquele que provê, o Senhor é aquele que faz a nossa colheita crescer, prosperar e produzir, né? Mesmo que as circunstâncias não estejam favoráveis, mesmo que tudo pareça contrário, se o Senhor está conosco, o resultado, a colheita é certa e é garantida. Então vamos fazer a nossa parte, vamos cumprir aquilo que o Senhor diz, aquilo que o Senhor nos manda, né? Não vamos murmurar, vamos profetizar, vamos declarar bênçãos, vamos, mesmo que a gente não veja a situação do jeito que a gente queria, a gente vai fazer, a gente vai romper, a gente vai vencer na força do Senhor, crendo, confiando na bênção, no milagre, na ação do Senhor sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Que o Senhor continue nos abençoando em todas as áreas da nossa vida e nos fazendo transbordar na presença dEle cada dia mais, em nome de Jesus.